Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e vamos para mais um tema da semana, um tema que me dá dor no coração de ter que divulgar, a gente tem que falar sobre isso também, é um dos temas possíveis, inclusive, do Enem deste ano. Acompanhe comigo. Muito bem, como já se era de imaginar, o tema da semana é sobre ensino à distância. Ensino à distância em questão no Brasil. Tema bem simples, um assunto que está muito em pauta agora, quem sabe então, como eu disse, um dos possíveis temas para o Enem. É mais difícil de fazer essa redação do que se imagina, embora acho que todo mundo sempre vai ter algo para falar a respeito. Evita de ficar preso e citar coisa de pandemia para o ensino à distância. Até pode citar, mas cuidado para não tangenciar, não desviar e fazer um texto sobre Covid, por exemplo, e a relação da educação na pandemia do que a educação à distância em si. E eu vou te dizer alguns contextos de alguns documentários e vídeos que você pode assistir para ampliar o seu repertório sociocultural em relação ao ensino à distância, para você fazer uma redação de qualidade e também absorver esse tipo de conhecimento. Tem um textozinho aí, não vou ler, você pode pausar o vídeo ou baixar o material na descrição e fazer a leitura depois, tá? Tem uma versão de impressão desse material. Quando você clicar no link, você vai ser redirecionado para o site da Scribs. Aí lá você encontra o botãozinho texto de apoio. Aí vai ter lá todos os links dos vídeos, os contextos possíveis para usar, mais alguns dados, notícias. Enfim, há uma base de textos motivadores bem completa para você fazer a sua redação. Mas acompanha comigo ainda. Um dos possíveis contextos, então, é a criação do ensino à distância no século XVIII. Em 1728, na cidade norte-americana de Boston, criou-se o mais antigo curso EAD. O curso de Caleb Phillips era focado na taquigrafia e buscava capacitar seus alunos para o mercado de trabalho. Você pode usar esse contexto para fazer uma introdução, falar que ele surgiu aí, chegou anos mais tarde no Brasil, e aí coloca um conectivo provavelmente de oposição e vem ali com dois problemas, tá? Acho mais fácil problematizar o texto do que fazer tentando elogiar, enfim. Mas fica a seu critério de como é que você prefere produzir a sua redação. Aí na semana seguinte eu leio alguns textos de exemplo, a gente faz a correção aqui, como a gente fez já essa semana de alguns textos de alunos. Outro ponto importante para se fazer uma contextualização talvez é falar do empirismo do David Hume. Ele vai no oposto ali do racionalismo do Descartes. Você pode citar tanto os dois aí, fazer um paralelo. Falar de conhecimento na redação sobre educação é interessante. Cuidado de novo para não tangenciar. Você pode usar um pensador para compor ali um argumento, mas cuidado para não fazer o texto inteiro baseado só em um pensador. Na sequência, cita outros dados, outras informações, enfim, o avanço da internet, das comunicações. É um tema muito amplo. Inclusive, a questão da educação, como ela é realizada, como deve ser ou não realizada, passa por esse eixo temático. Cuidado para não desviar do tema, é bom frisar muito nisso. Outro contexto possível que eu acho que vale a pena é falar da aldeia global, conceito muito utilizado relacionado com a globalização, já que a gente está falando de ensino à distância. Se você domina, por exemplo, mais de um idioma, você já tem uma abertura, uma gama de capacidade de fazer cursos de outros países, com outros profissionais, assim, o seu leque vai só aumentando. O termo foi criado na década de 60 pelo professor, vou nem tentar ler esse nome, com a instrumentalização dos meios de comunicação e transporte. As informações trocadas por meios eletrônicos superam as distâncias geográficas e desaparecem com as limitações de espaço e tempo. A gente está vivendo a era, inclusive, aí da hiperhistória, aí, dos hipertextos, das conexões cada vez mais rápidas e tudo relacionado uma coisa com a outra. Inclusive, essa hipercomunicação, essa aldeia global aí pode aparecer na sua redação de educação à distância. Cuidado para não desviar do tema. Alguns documentários para te ajudar na produção dessa redação. Primeiro que eu recomendo é Quando Sinto Que Já Sei, de 2013. Você encontra ele na íntegra no YouTube. Documentário norte-americano, Colaboração à Beira de um Novo Paradigma, de 2015, que vai falar sobre a evolução da comunicação, de como as coisas têm funcionado nesse mundo aí, dessa aldeia global, inclusive, cada vez mais próximo entre as conexões e as relações de ensino e aprendizado. Vale muito a pena você assistir. E por último, Aprendizagem, O Futuro em Construção, de 2019, você encontra também na íntegra no YouTube. Vale a pena ir para você discutir sobre as relações de ensino, aprendizagem, como é que isso tudo funciona nesse mundo moderno que a gente vive, as relações de trabalho também. Mais do que um desafio, o tema da semana é um tema muito importante, ele precisa ser discutido, a gente precisa debater isso com urgência. A gente está vivendo um momento que reflete muito em relação à educação à distância. Espero que você faça uma boa redação, sucesso, bons estudos e até a próxima aula.